Oi, gente! Eu estou aqui com Leonardo Sakamoto, jornalista, coordenador da ONG Repórter Brasil e um dos criadores do aplicativo Moda Livre. O papo? Consumo consciente. Oi, Léo, bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Flávio. Vamos falar do Moda Livre. Como é que um aplicativo de consumo consciente, se relaciona com o combate ao trabalho escravo e proteção ao meio ambiente? O consumidor só consegue agir se ele tiver informação de qualidade. Nesse sentido, nós criamos um aplicativo para Android, para iPhone, que mostra o que as marcas de roupa, o que as empresas que vendem roupa vêm fazendo para combater trabalho escravo e tráfico de pessoas na sua cadeia de valor. Você está falando de varejo e de fabricantes, marcas internacionais, empresas brasileiras, tudo. Estamos falando do pessoal que opera dentro do Brasil, com lojas dentro do Brasil, né, que tem produção também dentro do Brasil. Agora, tem nomes que são internacionais e tem nomes que são nacionais, mas nomes que têm lojas e operam internamente. De onde é que vem a motivação para criar um aplicativo e como é que tem sido o engajamento, sobretudo da juventude? Imagino que os jovens sejam os principais usuários. Olha, o aplicativo ele veio ao ar há uns 7 anos, né? Então, foi daquele momento até agora, só que o aplicativo ele vai crescendo o número de downloads à medida que o tempo passa. Nós temos relatos das próprias empresas, né, que dizem que gerentes de lojas foram abordadas por jovens que falaram, olha, a gente adora a sua marca, mas a gente não gosta que vocês não estão fazendo nada para combater o trabalho escravo nem o tráfico de pessoas. Isso tem um poder muito grande, isso aproxima o cidadão comum do ato de pressionar uma determinada marca, de pressionar uma determinada empresa para que haja de forma consciente. A ideia surgiu do fato da Repórter Brasil, da nossa organização, nós rastrearmos cadeias de valor, cadeias produtivas, ligando a produção de matéria-prima até o consumo final dentro e fora do Brasil há 16 anos. Só que esse trabalho que a gente faz, utilizando os dados públicos, lista suja do trabalho escravo, lista de desmatamento, essas coisas, era muito útil para empresas, para que as empresas possam agir. Faltava criar um instrumento para tornar possível o cidadão comum agir. Quer dizer, um ativismo a partir da decisão de consumo. Exatamente, considerando que comprar é um ato político. O consumidor, ele baixa o aplicativo e ele tem informações sobre uma determinada empresa e sua rede de fornecedores ou o quanto essa rede está contaminada? O que a gente faz é que o aplicativo, cada empresa, ela é analisada sobre alguns aspectos. O histórico, foi flagrado ou não com trabalho escravo, foi fiscalizado, quais são os problemas que foram encontrados no seu negócio, as políticas que ela adota, a transparência que ela adota também e também quais são os mecanismos corporativos que ela também tem utilizado para evitar esse tipo de problema. Na verdade, a gente faz uma avaliação, como as pessoas não têm muito tempo para ler, nós fazemos uma avaliação de tudo isso que você falou, bem mastigadinho, em 4 tópicos, e quem tiver interesse pode ver, inclusive, o formulário, porque as empresas preenchem o formulário. Elas também participam, né, desse processo, né? Não é que a gente está de longe olhando e avaliando, a gente questiona elas sobre isso. E a partir daí o consumidor decide ou não se vai comprar, se vai pressionar. E imagino que algumas mudaram de comportamento ao longo do tempo. Você falou 7 anos, a gente está falando aí de meados da década. O que a gente consegue fazer e falar de uma maneira geral é que há grupos de empresas, né, que foram flagradas com um trabalho análogo de escravo no Brasil, que foram responsabilizadas pelo governo por trabalho escravo, que a partir do momento do aplicativo, a partir do momento que elas começaram a sentir a pressão por parte do consumidor final, mudou o comportamento delas, não apenas com relação às políticas que elas estavam adotando, algumas empresas, inclusive, já estavam adotando políticas, mas não estavam comunicando elas ao consumidor. Tudo ali quietinho. E é uma coisa interessante, porque no Brasil, muitas vezes as empresas acham que, não, eu já faço minha política, eu não preciso explicar ao consumidor. Eu falei, se você não explica ao consumidor, essa política não existe. Porque o consumidor só pode tomar uma atitude a partir da comunicação que você faz essa política. Então, o que acontece é que muitas empresas passaram a comunicar e muitas empresas, inclusive, se conscientizaram da existência de trabalho escravo. O aplicativo hoje trabalha com mais de 120 marcas, né? Muitas dessas empresas não sabiam, inclusive, de que precisavam atuar no combate ao trabalho escravo. E a partir do momento, quando elas são avaliadas negativamente, elas depois ficam pressionando, olha, minha avaliação eu mudei, agora no próximo semestre eu quero ser avaliado de novo. Porque eles sabem que se vocês ganham uma avaliação vermelho, amarelo, verde, isso influencia nesse comportamento. E são dezenas, né? Então, o que acontece? Muitas empresas reclamam, xingam, brigam, mas depois
com o tempo, elas acabam entendendo que esse processo é um processo que pode contribuir para os negócios dela. Vamos ser sinceros, se uma empresa melhora a qualidade social, ambiental, do seu trabalhista, do seu produto, ela pode ganhar mercados, não apenas no Brasil, como fora do Brasil. Esse é um ponto importante, porque essa agenda é uma agenda forte também fora do Brasil, nos mercados desenvolvidos. E muitas vezes o discurso, digamos, que aparece trazendo as exigências de mercado de trabalho ou de proteção ambiental, parece ser para cercear a atividade empresarial. E muitas vezes elas te abrem, em geral, abre mercado, abre bons mercados, né? Olha, uma vez eu estava no aeroporto e aí veio um fazendeiro, um plantador de algodão, veio até mim e aí eu falei, não, ele veio com uma cara fechada e eu lembro que era um fazendeiro que a gente tinha rastreado a fazenda dele, ele tinha sido flagrado com trabalho escravo e a gente tinha rastreado a fazenda dele, chegando até o mercado nacional e internacional, houve pressão dos fornecedores para que ele melhorasse e tudo. Ele veio até mim, eu falei, pronto, eu vou apanhar, né? Só que aí ele veio e falou assim, Sakamoto, vou te falar uma coisa, eu fiquei muito bravo com vocês, eu fiquei com muita raiva naquela época, mas fiz tudo direitinho, operando dentro da lei, fui além da lei e eu vou te falar que eu estou voltando agora da Europa, onde eu fechei um monte de contrato de compra, de venda do meu algodão e falando para eles, olha, vai checar o algodão de outras partes do mundo e ver se tem o mesmo cuidado que eu tenho. A partir de um novo protocolo, isso abriu portas, abriu o mercado internacional. Exatamente, eu acho que esse é um caso em que a pessoa aprende, porque a gente não quer que as pessoas, que o Brasil feche empregos, feche negócios. Quando alguém fala que não vamos revelar o que está acontecendo aqui dentro para que a Europa e os Estados Unidos não corte comercialização e que a gente não tenha problemas, isso é uma forma burra, desculpe usar o termo, mas de agir. A melhor forma é utilizar esses subsídios, essa informação toda a respeito dos problemas que a gente realmente tem, né, os problemas que historicamente nós temos, como desmatamento, trabalho escravo, trabalho infantil, erradicar esses problemas e nos vendermos para fora como uma vantagem econômica. Por que vocês escolheram moda? Que peculiaridades, que características tem essa indústria que faz com que a gente deva se preocupar e ser consciente na hora de consumir? Bem, moda, primeira, que talvez seja o produto em que a gente não larga dele o dia inteiro, todos os dias. Nós estamos vestidos o tempo inteiro. Ele nos acompanha, muitas vezes ele ajuda a definir o nosso perfil, o nosso estilo. As nossas roupas muitas vezes são amigas nossas e fazem parte do nosso cotidiano. Então, o que passa pela cabeça de alguém que está vestindo algo que foi feito com o sofrimento de outra pessoa? Isso é algo muito forte. Além do fato de que muitas das empresas que acabam produzindo essas roupas não são empresas que produzem roupas baratas, mas produzem roupas chiques, produzem roupas caras, que são vendidas de forma cara. Esse é o ponto. Não é só grande escala, quer dizer, tem esse nicho aí de moda de luxo ou para consumidores de alto poder aquisitivo. Tem, em vários lugares do mundo, não apenas no Brasil. Isso gera, inclusive, uma percepção adicional, porque a pessoa, depois, além da questão do trabalho escravo, a pessoa fala assim, peraí, eu paguei esse valor nessa peça que a pessoa que levou para costurar ganhou só isso, né? Na verdade, ou seja, além de tudo, tem a percepção de que aquilo não é um preço justo. Vamos entrar na dimensão do meio ambiente, porque também você já falou aí do algodão, mas tem também processo produtivo de água, por exemplo, né? Como é que essa indústria se relaciona com proteção ou degradação do meio ambiente? O problema é que no Brasil, muitos empreendimentos, eles não consideram a questão ambiental uma questão importante. E não só os empreendimentos econômicos, não só as empresas, né? Nós temos governos, nós temos governantes que não consideram a questão ambiental importante. Isso é uma coisa interessante. Trabalho escravo, muitas vezes eles dão as costas, mas quando você fala trabalho escravo, as pessoas botam um passo atrás e falam, peraí, é complicado. É demais, né? É demais, até porque é uma coisa extremamente mal resolvida na sociedade brasileira. Agora, meio ambiente, para muita gente, eles falam, não, você prefere o quê? Você prefere essa questão do desmatamento, não desmatar essa área e as pessoas morrerem de fome, numa falsa dicotomia, como se aquele desmatamento no futuro não fosse causar um problema social também, como se fosse possível crescer e se desenvolver de verdade sem proteção ambiental. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas relativizam, ignoram e dizem que é bobagem isso.
Então, a questão ambiental no Brasil, nesses momentos que a gente está vivendo no Brasil, é uma questão extremamente complicada. Não se está se ignorando a fiscalização, está se ignorando o que construímos até aqui, que é uma verificação de cadeia de valor, que é uma verificação dos negócios para garantir que eles não estejam causando problemas, né? Em que medida esse elo, né, essa prática de consumo consciente, por exemplo, acessar o aplicativo Moda Livre antes de tomar uma decisão de consumo, ela se relaciona também com uma juventude que está entrando no mercado de trabalho? Você, como professor também, você percebe uma preocupação do jovem profissional em se inserir no mercado de trabalho em empresas social e ambientalmente corretas, responsáveis? Eu acho que, sim, a gente está colhendo, de certa forma, toda aquela preocupação que nasce com a Eco 92, né? Quer dizer, anterior, Estocolmo, muito tempo antes, mas depois temos Eco 92, temos Rio Mais 20, temos uma caminhada longa, né? O fruto dessa caminhada é que é uma juventude, é uma geração que está chegando aqui com muita vontade de fazer alguma coisa e que vê com uma certa angústia o comportamento dos mais velhos ou o comportamento mesmo de algum dos colegas deles que não tiveram a mesma formação. Então, eu como professor, várias vezes eu me deparo com alunos que estão querendo entender e pesquisar tecnologias para contribuir com o desenvolvimento sustentável. O aplicativo Moda Livre foi feito por um grupo de jornalistas, né, que eu faço parte, mas coisas como essa vão pipocar aos borbotões muito em breve por conta de jovens que foram alfabetizados já num ambiente digital e que vão encontrar soluções que nós, cabeça analógico-digital, não tivemos essa percepção. Eles veem a realidade de outra forma. A inteligência dessa juventude está em rede. Né? A inteligência deles não é que está na rede, está em rede. Em rede e é cíclico, né? Cíclico, exatamente. No processo de aprendizagem, no processo de consumo e, obviamente, na inserção profissional e na produção que ele vai entregar para a sociedade. Exatamente. E o fato desse processo acontecer de forma constante e cíclica, né, faz com que eles consigam aprender e se reinventar muitas vezes e de forma muito rápida. Então, você vai ver eles criando, nos hackathons, nessas maratonas hackers que acontecem, eles criando determinadas soluções para problemas sociais, ambientais, soluções ainda pequenas, porque eles estão entrando no processo, né? Que você fala, puxa, se isso aqui existisse há 10, 15 anos, a situação seria muito diferente. O planeta seria outro. O planeta seria outro. Eu só espero que a juventude que vença esse embate a respeito, porque não é um embate a respeito de conservação ou desenvolvimento, é um embate a respeito com todo respeito, né? Eu não quero menosprezar quem pensa diferente, mas é quase um embate sobre civilização e barbárie. O que a gente está discutindo não é esquerda e direita, o que estamos discutindo é ser progressista e conservador, estamos discutindo se a gente vai ter um planeta para viver ou se a gente vai acertar o termostato da Terra na posição gratinar os habitantes lentamente. Se a gente vai ter um planeta a partir daí, se a gente vai ter uma vida a partir daí e que tipo de vida vai ser? Garantindo que todo mundo tenha um mínimo para poder sobreviver ou escravizando uns aos outros, né? Leonardo Sakamoto, muito obrigada por participar do Entrevista. Eu que agradeço. E aí, gostou? Quer ver de novo esse programa? Quer ver os outros da temporada? Futura Play. Até a próxima!